Então, reiniciando novamente, um bom dia para todo mundo. Agora é 8h34 da manhã, né? Hoje é sábado, né? 11 de outubro de 2025. Estou fazendo as 7 eras da igreja, parte 16, a continuação da parte 16. Então, como no TikTok não pode passar de 1 hora, senão você não consegue publicar lá nos Reels, ou no feed, sei lá como é que fala. Então eu tenho que fazer essas 2 lives. Se eu fazer 1 hora direto, eu não consigo publicar lá. Então eu vou dar continuidade, tá? Novamente, às 7 eras da igreja. Eu já vou até virar a câmera para lá já, do Instagram, tá? Esse aqui é live que eu já fiz, mas ela é muito importante para as pessoas estar entendendo as 7 eras da igreja, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade, né? Ressurreição. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Esse nome dá conforto. Veja, seja no lugar que for, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Já no segundo século, essa palavra Pai, Filho e Espírito Santo significava Trindade. Para muitos, e a ideia politeísta de 3 deuses se tornaram uma doutrina na falsa igreja. Não demoraria muito até que o nome fosse tirado, como de fato foi nesta era. Em seu lugar, os títulos do único Deus, do único grande Deus, substituíram o nome Senhor Jesus Cristo. Enquanto a multidão se apostava e abraçava a Trindade e batizava usando os títulos da divindade, e o pequeno rebanho ainda batizava no nome do Senhor Jesus Cristo. E assim mantinham-se fiéis à verdade. Só quero falar com vocês. O batismo correto é no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não sabe, já está sabendo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é no nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Pai, Filho e Espírito Santo são títulos. São ofícios do Senhor Jesus Cristo. Ele é Pai, Ele é Espírito e Ele é Filho. Mas o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Vou dar um exemplo para você aqui. Você aí, se você for pai, você é pai, você é marido e você é filho. Mas você tem o seu nome. Quando você vai registrar seu filho, geralmente você vai colocar o seu nome no registro do seu filho. Vamos supor que você se chama José Antônio, vou dar um exemplo. Então você vai batizar seu filho lá, não vai batizar, você vai colocar ele no seu nome. Meu filho vai chamar fulano de tal, mas você vai colocar o seu nome, José Antônio. Você não vai colocar filho, eu sou pai, eu tenho espírito, não, você vai colocar seu nome. Quando você é batizado, você tem que colocar o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é colocar os títulos que é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. Se você não batizar no nome do Senhor Jesus Cristo, o seu batismo está errado, querido. O verdadeiro batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. No Pai, do Filho e do Espírito Santo são ofícios de Deus.
mas o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Como tantas desonra a Deus, convertendo em 3 deuses e trocando seu amável nome por títulos, alguém poderia pensar se os sinais e prodígios que acompanham um tão grande nome ainda estaria ocorrendo no meio do povo. Realmente, esses sinais foram poderosos e maravilhosamente manifestados, embora certamente não na falsa vinha. Homens como Martim foram grandemente usados e Deus testificou com eles por sinais e milagres e dons do Espírito Santo. Esses nomes ainda eram eficazes como sempre foi e sempre será, onde os santos homens, através da palavra e da fé, não negaste a minha fé. Em Atos 3,16, quando Pedro foi interrogando sobre como aconteceu o poderoso milagre com o coxo na porta formosa, ele explicou dessa forma: e pela fé no seu Jesus, não me fez os seus seu Jesus como fortaleza, e esse outrora coxo que vedes e conheceis a fé que é proveniente de ele, Jesus deu a este homem, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Veja, aí está o nome de Jesus, e a sua fé de Jesus produziram o milagre. Pedro não alegou que fosse sua própria fé humana, não mais do que alegou que fosse seu próprio nome. Ele disse que o nome de Jesus, usado na fé, que é proveniente de Jesus, realizou aquela grande obra, e a respeito desta fé que Jesus estava falando em Apocalipse 2,13, era a fé dele, não era a fé nele, porém era a sua própria fé que ele tinha dado a esses crentes. Romano 12,3. Conforme a medida da fé que Deus, é muito pequena a letra, que Deus repartiu a cada um, segundo o versículo 1, os homens são irmãos. Efésios 2,8. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto é fé, não vem de vós, é dom de Deus. E também fiz em Tiago 2,1. Meus irmãos, note que ele também está falando a irmãos, não temais a fé não em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Nesta era de Pérgamo, onde os homens estavam humanizando a salvação, tentando se desviado da verdade que do Senhor veio a salvação, tendo deixado de lado a doutrina da eleição e escancarado a porta da igreja e do seu companheirismo a qualquer um que
apoiasse seus princípios, esqueça a palavra. Nessa era de rápido degradação, ainda havia uma minoria que tinha a medida daquela fé de nosso Senhor. É pequenininho demais, gente. Nosso Senhor Jesus Cristo. E não apenas usava essa fé em atos de poder, porém resistiram aos que usavam dizer que eram salvos simplesmente por se unirem a uma igreja. E eles sabiam que ninguém podia verdadeiramente crer para a vida eterna e a justiça de Deus em separado da medida da fé do próprio Senhor Jesus. Assim como a igreja de hoje está cheia de crentes metais que aprovam o nascimento virginal, o sangue derramado, indo à igreja e tomando a comunhão, e de maneira nenhuma são nascidos. Assim também aquela terceira era exigia o mesmo problema. A fé humana não era suficiente naquele tempo. Ele não é suficiente agora. É necessário que a própria fé do Filho de Deus se derrame dentro do coração de um homem, de maneira que ele possa receber o Senhor da glória no tempo não feito por mãos. Eu tenho que ir devagar porque a letra é muito pequena. Esta era em fé viva. Vivo na fé do Filho de Deus. Paulo não disse que vivia pela fé no Filho de Deus. Era a fé do Filho de Deus que lhe dera vida. Eu mantinha vivendo em vitória cristã. Não, eles não negaram que a salvação era sobrenatural, do princípio ao fim. Eles mantiveram viva a verdade de seu nome e sua fé, e foram abençoados pelo Senhor e considerados dignos dele. Antipas, minha fiel testemunha. Não há nenhum outro registro na palavra ou em qualquer história profana com reverência a esse irmão. Mas certamente não precisa haver. É mais do que suficiente que ele fosse pré-conhecido e conhecido do Senhor. É mais do que suficiente ver sua fidelidade ao Senhor registrada na palavra viva. Ele era um cristão, ele tinha o nome de Jesus, ele tinha a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava entre os que viviam dele. Ele tinha respondido às palavras de Tiago: não tem mais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Em exceção de pessoas cheias do Espírito e de fé, como foi Estevão, ele não faria exceção de ninguém, não temia ninguém. E quando a morte foi sentenciada sobre todos os que tomavam aquele nome e andavam na fé de Jesus Cristo, ele tomou seu lugar, como as não voltavam atrás. Sim, ele morreu, porém, como Abel,
ele obteve um testemunho de Deus. Seu nome está escrito na palavra, embora morto, sua voz ainda fala nas páginas do... Eu vou encerrar por aqui, tá, gente? Vocês me desculpem aí, mas já deu quase uma hora. Não deu uma hora, não, mas já deu quase uma hora. Eu vou encerrar aqui na página 155. Na próxima eu vou na 156. Eu não sei se foi alguma coisa que caiu no meu olho. E também quase uma hora também. A letra está muito, muito pequena, força muito a vista da gente, tá? Cada um delas, Senhor. Pela tua palavra. Te agradeço, Deus, e já, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite para cada um. Deus abençoe vocês. Estou cansado, viu, gente? Amanhã, se Deus quiser, nós vamos fazer uma oração aqui. Até meus bichinhos estão cansados. Olha lá pra vocês verem. Ó, estão cansados. Tem que dar janta a eles, ó. E esse aqui é só carne que come. Essa aqui tem caloria, né? Eu tô cansado também, gente. É maravilhoso as coisas de Deus, mas... Deixa eu mostrar a vocês aqui. Aqui ó, o TikTok agora vai encerrar também, ó, dando uma hora também. Deixa eu mostrar ele aqui, ó. Senão vocês não conseguem nem ver. Já vai virar aí, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Não vai dar pra me virar, não. O TikTok tá dando uma hora aí também. Aí, ó. Não vai conseguir virar, não. Aí, esse aqui, ó. Tá vendo? O TikTok já vai encerrar aí. Então, Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Félix, ó, quer ver? Ô, Fé, vai querer carninha ou não? Pra você ver que vocês falam que o bicho não entende, quer ver, ó? Fé, vai lá pegar carninha? Pra vocês verem, ó. Ó, quer carninha? Quer, né? Esse nariz seu sempre tá machucado, né, rapaz? Você arranha ele, ué. Eu tô fazendo hora aqui, gente, que tá dando 1 minuto agora pra terminar ali no TikTok. 1 minuto e 37. Uai, gente. Não tô achando 17, não, é? Uai, que é isso? Você tá doido? Eu não tô achando a parte 17, não, ué. Era pra estar aqui, ué. 7 eras da 16, parte 16 hoje. 7 eras da igreja, parte 16. Isso aí eu já vi. Eu quero a 17. Não é, gente. Será se não tem a 17 também? Não, nem a 18 eu tô vendo, né? Será se eu sair pulando esse negócio? Não é possível. Ó, eu não tô achando a parte 17. Ué, tá doido. É, eu me enrolei aqui, viu?
Ó. Não tô achando, cara. Eu enrolei. Você tá doido? Não tô achando, gente. Que isso? Cadê a parte 17? Não tô achando a parte 17, gente. Ai, ai, ai. Ai, ai, não tô achando a parte 17, não. Ó, 16 tá aqui. Será se é na 17, na 16 ali que vai dar 17? É. Pode ser. Eu achei uma 16 aqui. Deve ser essa aqui, ó. Deve ser a continuidade. Deve ser aqui. Então, essa vai ser a 17, então. É diferente. Hoje é 2 de setembro de 2025, terça-feira. Agora é 18h49 da noite. Uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Como sempre, tô eu e a Branquinha aqui, né, gente? A Branquinha já quer que eu faça a leitura da palavra. Ela está aqui comigo. Então, eu vou começar somente crer. Tudo é possível naquele que crê. Nada é impossível para quem crê. Então vamos cantar somente crer. E aí, depois eu vou dar início à leitura das 7 eras da igreja. Então vamos lá. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, mais uma vez, quero pedir que o Senhor nos ajude a ler a Tua palavra, as 7 eras da igreja. Revela para nós a Escritura, que nós possamos sair daqui mais compreendido da Tua palavra, que nós possamos conhecer mais de Ti, Senhor. É o que eu lhe peço nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. Como vocês podem ver, a Branquinha está aqui comigo. Ó. Olha aqui para vocês verem. Olha quem está aqui comigo. Ó. Ela não me larga, cara. Aqui, ó. Olha a Branca aí, gente. A Branca. Tá vendo? Estão vendo a Branca aí? Uma boa noite para todo mundo. Então vamos refazer aqui. Vou mostrar a Branca também no Instagram ali, que eu já mostrei no TikTok. Eu estou ao vivo no Instagram e no TikTok, graças a Deus. Hoje, graças a Deus, eu consegui publicar um pouquinho melhor meus vídeos. Deu trabalho, mas consegui, graças a Deus. A minha Branquinha aqui, ó. A Branca aqui fica esperando eu fazer a live, né? Ler a palavra de Deus. Então vamos começar aqui as 7 eras da igreja que eu estou lendo. Essa aqui já vai ser a 16ª parte, 16 partes. Eu estou na página... Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver a parte que eu estou. Ó, tem um aqui que está amassadinho aqui, não precisa... Ó, está amassado, não é esse não. Eu estou na página 132, as 7 eras da igreja, gosto de mostrar, ó. 7 eras da igreja. Então vamos lá, dar continuidade, né? Você receberá a palavra para o seu dia e a sua era. Para o seu dia e para a sua era, para o seu tempo. Cada era tem um tempo. E cada tempo tem um profeta de Deus, um homem de Deus predestinado para cada era, para cada tempo, para levar a palavra de Deus. E cada homem leva a palavra da maneira que era aquele tempo.
Por isso que todos os enviados de Deus, cada um leva de uma forma. Depende da era, do tempo que você está vivendo, ele vai levar a palavra para você. Você vê quando clara se torna a verdadeira evidência, quando a palavra lhe é revelada. Observe, novamente, Jesus era a semente real. Ele viveu num corpo humano. Quando o Espírito o chamou do pensamento manifestado pela palavra de Deus, ele foi ao Jordão e ali foi batizado nas águas. Ao receber a palavra, e o Espírito Santo veio sobre ele, e a voz disse: Este é meu filho amado, a ele ouvi. A voz não disse: Este tornou-se meu filho. Ele já era filho. Jesus era filho. O Espírito Santo o reconheceu como aquele filho diante de todos. Então, tendo sido cheio assim e no mesmo padrão, conservou-se no Pentecoste, e sempre depois ele saiu em demonstração de poder, recebendo de Deus e proveniente de Deus a plena redenção para aquele dia. Ora, temos dito constantemente que a verdadeira evidência de ser batizado com o Espírito Santo é o crente receber a palavra para a era daquele momento, naquela era, naquele tempo que você vivia, em que vive. Deixe-me mostrar-lhe mais claramente isto. As 7 eras, como apresentadas em Apocalipse, capítulo 2 e 3, abrange toda a duração da plenitude dos gentios, ou todo o tempo no qual Deus está tratando com os gentios para a salvação. Em cada particular era, sem exceção, é dita a mesma coisa ao abrir e encerrar a mensagem para a era, ao mensageiro de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia, Laodiceia. Laodiceia é a era que a gente está vivendo hoje, tá? Escreve isso e diz: aquele, etc, etc. Quem tem ouvidos, ouça, singular, o que o Espírito diz às igrejas. Note aqui que Jesus, no Espírito, dirige-se a somente uma pessoa como revelação da palavra para aquela era. Somente um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito Santo tem a dizer para esta era. E seu mensageiro único é o mensageiro para a verdadeira igreja. Ele fala da parte de Deus às igrejas, através da revelação, tanto a verdadeira como a falsa. A mensagem é, portanto, transmitida a todos, mas embora seja transmitida a todos os que se acham em seu alcance, a mensagem é recebida individualmente por apenas um determinado grupo qualificado. Então dá para nós perceber aqui que a mensagem é para apenas algum grupo, não é para qualquer um. Porque a maioria vai rejeitar a mensagem por apenas um determinado grupo qualificado e de uma determinada maneira. Cada indivíduo desse grupo é
que tem a capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo, quando através do mensageiro. Aqueles que ouvem não estão obtendo sua própria revelação provida. Então, você pode estar escutando, mas não é qualquer um que vai receber a revelação de Deus. Nem um grupo obtendo sua revelação coletiva, mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mesmo mensageiro já recebeu de Deus. Agora, não ache estranho que esse seja o caso, porque Paulo estabeleceu esse padrão. Sobre a mão de Deus, somente Paulo tinha a plena revelação para o seu dia, como foi evidenciado pelo seu confronto com os outros apóstolos, que admitiu que Paulo era o mensageiro profeta aos gentios. Tinha tanto homem de Deus lá, apóstolo, mas quem que era o profeta daquela era, daquela geração, era Paulo. Eles mesmos admitiram que ele que tinha a mensagem para os gentios. Então é o que eu estou falando com vocês. Cada era tem um mensageiro. Para aquele dia, eu observe também, pela ilustração, precisa na palavra, que quando Paulo desejava ir para a Ásia, Deus o proibiu, porque as ovelhas, seus filhos, estavam na Macedônia. E eles, os macedônios, ouviram o que o Espírito tinha a dizer através de Paulo, ao passo que as pessoas na Ásia não ouviram. Em cada era temos exatamente o mesmo padrão. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro, determinado por Deus, numa certa área. E, em seguida, a partir daquele mensageiro, a luz espalha através do ministério de outros que foram finalmente instruídos. Mas é claro que todos aqueles que saem nem sempre aprendem quanto necessário é falar. Somente o que o mensageiro falou. Recorde, Paulo advertiu as pessoas a dizerem somente o que ele disse. 1 Coríntios 14, 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Portanto, saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós. Eles acrescentam aqui ou tiram ali, e logo a mensagem não é mais pura. O avivamento se extingue. Quando cuidadosos, devemos ser em ouvir uma voz. Porque o Espírito tem apenas que ele disse, assim como fez Pedro também. Ele os advertiu de que até ele, Paulo, não podia mudar uma palavra do que tinha dado por revelação do Senhor Jesus. Quão importante é ouvir a voz de Deus por meio de seus mensageiros. Então dizer o que eles foi dado para dizer às igrejas. Eu espero que vocês estejam conhecendo a verdade. Isso agora, talvez, você possa compreender agora, porque eu não concordo com os fundamentalistas e os pentecostais. Eu tenho que me manter fiel à palavra, da maneira que o Senhor a me revelou. Agora,
eu não cobri todo o assunto, isso exigiria um livro separado. Mas, pela ajuda do Senhor, teremos muitos sermões e fitas e mensagens sobre todos esses pontos para ajudá-los a entender e encaixar toda a Escritura de Deus. Tem que ouvir ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, de cada era, de cada tempo. A cada era foi o mesmo clamor. Ouça o que o Espírito diz. Se você é cristão, você voltará ao que o Espírito está ensinando. Isto é, a palavra desta era. Cada mensageiro, para cada era, pregará essa palavra. Cada avivamento novo e verdadeiro será para causa de homens que voltaram a palavra para a sua era. O clamor de cada era é a repreensão. Vocês deixaram a palavra. Arrependa-se e volte à palavra. Desde o princípio do livro da Bíblia, Gênesis, até o último, Apocalipse, há um só motivo para o desagrado de Deus: deixar a palavra de Deus. E há só um remédio para reconquistar o seu valor, o seu favor: voltar à palavra de Deus. Na era de Éfeso, e nesta era, e em cada era que contemplamos, veremos que isso é verdade. E nessa última era, que é a nossa era, encontramos o total escurecimento da palavra de Deus. Quer dizer que nessa era onde a gente está vivendo, a palavra está escura. As igrejas não têm a palavra de Deus mais. A completa apostasia, terminando na grande tribulação. Se você é semente verdadeira, e se é verdadeiramente batizado com o Espírito Santo, você estimará a sua palavra mais que o seu alimento necessário. Se você é um verdadeiro cristão, você vai preferir mais ouvir, mais buscar as coisas de Deus do que seu próprio alimento natural. Anelará viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esta é a minha sincera oração por todos vós, que possamos ouvir o que o Espírito está nos trazendo da palavra hoje. Agora nós vamos caminhar mais um pouquinho na era da igreja de Pérgamo. Apocalipse 2:12, 17. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve, isso diz: aquele que tem a espada aguda de 2 fios, eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antibas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o que ensina Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comecem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem
Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu o comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Pérgamo, antigo nome. Situava-se na Mísia, num distrito banhado por 3 rios, por um dos quais se comunicava com o mar. Era descrita como a cidade mais ilustre da Ásia. Era uma cidade de cultura com uma biblioteca somente, superada pela de Alexandria. Todavia era uma cidade de grande pecado, dada a ritos licenciosos de adoração a Esculápio, a quem adoravam na forma de uma serpente viva, que era abrigada e alimentada no templo. Nesta bela cidade de bosques irrigados, passeios e parques públicos, vivia um pequeno grupo de crentes dedicados que não eram enganados pela aparência superficial de beleza e abominação, adoração satânica que enchia o lugar. Então quer dizer que o lugar lá era uma aberração, mas tinha um povo lá, a minoria, que não era envolvido com essas coisas e eram verdadeiros cristãos. A era de Pérgamos durou quase 300 anos, de 312 até 606. Tá vendo? Essa aqui foi uma era. Aí depois dela entra outra era, depois outra era, até chegar na era que nós estamos vivendo hoje. Tudo tem uma época, uma era. O mensageiro, usando nossa regra, dada por Deus para escolher o mensageiro para cada era. Isto é, nós escolhemos aquele cujo mistério se aproxime mais ao ministério do primeiro mensageiro, Paulo. Sem excitação, declaramos ser Martim, o mensageiro, para Pérgamos. Então, o primeiro mensageiro era Martim, para a mensagem de Pérgamos. Martinho nasceu na Úncria em 315. Entretanto, toda a sua vida de trabalho foi na França, onde trabalhou em Dources e ao redores como bispo. Ele morreu em 399. Esse grande santo foi tio de outros cristãos maravilhosos. São Patrício da Irlanda. Martinho converteu-se a Cristo quando seguia carreira como soldado
profissional. Foi quando ainda estava engajado nessa ocupação que ocorreu um milagre deveras extraordinário. A história registra que um mendigo jazia doente nas ruas da cidade, era onde Martinho fora designado. O frio do inverno era mais do que ele podia suportar, porque estava pobremente vestido. Ninguém dava nenhuma atenção às suas necessidades. Até que Martinho se aproximou, vendo a situação difícil desse pobre homem, mas não tendo uma veste extra, tirou o seu manto, em torno do homem congelado. Ele cuidou dele o melhor que podia e continuou o seu caminho. Aquela noite o Senhor Jesus apareceu a ele numa visão. Ali estava ele como um mendigo, envolto na metade do manto de Martinho. Ele lhe falou. E disse: Martinho, embora ele seja somente um catecúmeno, vestiu-me com essa veste. Daquele tempo em diante, Martinho curou, servia ao Senhor de todo o seu coração, sua vida. Trocou-se uma série de milagres manifestando o poder de Deus. Após ter deixado o exército e tendo se tornado um líder na igreja, ele tomou uma posição bem militante contra a idolatria. A igreja já tinha uma idolatria lá dentro, gente. Foi Martim que foi restaurar a igreja verdadeira. Mas lá já tinha uma idolatria lá dentro da igreja. Presta atenção para vocês entenderem. Ele derrubou os bosques, quebrou as imagens, e demoliu os altares, quando confrontado pelos pagãos por causa de suas obras. Ele os desafiava da mesma maneira que Elias fez com os profetas de Baal. Tá vendo, gente? Que tem muita idolatria dentro da igreja. Ele se ofereceu para ser amarrado a uma árvore no lado inferior desta, de forma que quando fosse derrubada, ela o esmagaria, a menos que Deus intervesse e virasse a árvore. Ao contrário, a menos que Deus intervisse e virasse a árvore, ao contrário. Quando caísse, os astutos pagãos o amarraram a uma árvore que crescia na encosta da colina, seguros de... Então, pessoal, eu vou encerrar a live aqui. Já deu o propósito da minha live, né? Que é 40 minutos, 45 minutos. Então, bom dia para todo mundo, se Deus quiser. Amanhã eu devo dar continuidade à live. Amanhã é domingo, mas amanhã eu vou fazer na parte da tarde, tá? De manhã eu não faço, não. De manhã eu vou na igreja, né? E à tarde eu vou fazer para vocês, vou dar continuidade às 7 eras da igreja. Então, é um bom dia para todo mundo, né? Então amanhã eu já entro na outra parte, né?
Então, Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus, e tenha um bom dia aí. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus.